vamos falar um pouquinho da relação, né, do suicídio com a adolescência, né? No primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre a infância e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a relação suicídio na fase da adolescência. O suicídio, como bem sabemos, ele já é algo que acontece há muito tempo, né? Há muitos anos. Hoje, né, atualmente, se fala mais sobre isso porque realmente estamos, né, com um índice alarmante de suicídio, né? Ele teve um aumento assim muito significativo na nossa sociedade e 90% é na adolescência, né? O que torna isso muito preocupante, falando exatamente em suicídio. Não em automutilação, porque suicídio e automutilação são coisas totalmente diferentes. E hoje eu quero me deter à questão do suicídio na adolescência. Outro vídeo eu vou falar mais detalhadamente sobre a questão da automutilação, né, que hoje acontece frequentemente, né, entre os adolescentes. Vamos colocar aí, as pesquisas dizem 20%. Mas o problema do suicídio na adolescência, ele está entre uma causa de morte maior entre 15 e 19 anos, né? Os países com mais recorrência de suicídio estão o México, a Índia e o Brasil, né? E o suicídio, para nossa, vamos dizer assim, pulsão de vida, ele poderia ter sido evitado em 47% dos casos. Então, assim, é isso que nos desperta a estudar, né, e a pensar sempre na prevenção. Porque, de acordo com pesquisas, a grande maioria das pessoas que tentaram suicídio, elas procuraram ajuda médica, por exemplo, na semana que elas cometeram suicídio, né? Pensando nos adolescentes, adolescentes ele dá muitos sinais, né? E aí não é só o sinal da automutilação, essa questão dos cortes, né? Recorrentes, porque nem sempre quem está se automutilando está querendo se matar, mas assim, a gente precisa prestar muita atenção no comportamento desse adolescente. Adolescente já não é uma fase fácil, né? É uma fase muito, digamos, complexa, né? Ou então é nós, né, enquanto adultos, que a gente também gosta muito de deixar nessa fase complexa, até porque cada adolescente ele vai seguir de uma forma diferente. Mas assim, existem muitos fatores de risco na adolescência. Uma delas está ligada diretamente ao bullying nas escolas, né? Sabemos o quanto isso hoje é recorrente, né? Nas escolas, as escolas elas precisam trabalhar muito essa questão. Precisamos trabalhar mais ainda a autoestima desses adolescentes, porque se você já é uma criança que você tinha dificuldade de sociabilizar, se você já era uma criança que ficava muito isolada, isso já é um fator de risco que ele vai se perdurar durante a adolescência. Então não tem como a gente negligenciar. Isso é como fosse um pedido de socorro. Essa questão da desesperança, né? Essa questão hoje em dia das redes sociais, né? Os adolescentes, eles estão a todo tempo sendo bombardeados. Quando não é pela sociedade, né? É por essas redes. É o melhor celular, são as melhores roupas, é a idealização do corpo perfeito, né? Porque existe também uma relação quando a pessoa já tem um transtorno associado, né? E pode vir aí essa ideação suicida, como a bulimia, a anorexia, né? A depressão, que a gente sabe que é uma das causas muito recorrentes e que acontece também muito entre os adolescentes. Causas na família também, né? Quando já é de uma família que existe diversas causas, né? Tanto de transtornos mentais como também de suicídios. Existe também um componente hoje muito forte, que é o componente de gênero, né? Essa questão hoje é muito forte, né? E está sendo muito discutido também nas escolas, que isso também já causa, né? O bullying, essa questão da orientação sexual. Então, todos esses são fatores, né? E causas para o adolescente ele cometer o suicídio. Outra coisa também, né, que a gente vê nas pesquisas é que os homens eles conseguem muito mais do que as mulheres. E também as mulheres elas têm uma facilidade
maior de pedir ajuda do que os homens, né? A adolescência, vamos dizer assim, ela desperta a nossa parte destrutiva, né? Porque a gente vive em constante mudança. Então, é a primeira menstruação para as meninas, é o aparecimento de pelos, tanto nas meninas como nos meninos, é essa questão de quem eu sou, né? Essa autoestima, será que minha autoestima ela está elevada, né, para ser bombardeada com tantos acontecimentos? Existe também hoje a questão dos desafios, né? Essa questão desses jogos, a baleia azul, no YouTube tem uma, a Zóia. Então, assim, tá cheio de muita coisa bombardeando os nossos adolescentes. E se você já tem uma predisposição, né, a esses fatores de risco, você se encontra muito mais vulnerável a cometer, né, o suicídio. Mas a gente nunca deixando de entender que e a gente desmistificando total isso. Pessoas, né, que dizem que querem se matar, né, ela já vem de um processo. Ela não vai dizer hoje que ela quer se matar. E as pessoas ainda levam muito isso, né, no contexto principalmente familiar, como uma brincadeira, como se o adolescente estivesse chantageando a família, e isso é algo muito sério, né? E muitas vezes o adolescente ele já vem se automutilando, né, há muito tempo, né? Porque assim, a automutilação, ela lhe dá dor. Então assim, não dói para o adolescente fazer aquilo ali, porque ele tá tirando uma dor que ele tem dentro de si, né? E muitas vezes o que é que os adolescentes precisam? Eles precisam de saídas simbólicas. O que seriam essas saídas simbólicas, né? É essa questão das amizades, né? A gente sabe que o adolescente ele tem uma facilidade muito maior de conversar entre eles do que conversar com os responsáveis familiares. Mas por quê? Porque a grande maioria das vezes, nós, adultos, a gente não fala a mesma linguagem do adolescente. E o adolescente, ele precisa, né, que a gente esteja, né, numa linguagem muito parecida com eles. Né? Existe uma referência um autor que ele é referência no assunto do suicídio, né, que é o Durkheim, e ele fala assim: todos nós vivemos uma desesperança, vulnerabilidades, estamos a todo tempo ansiosos. Então, assim, nós vivemos numa sociedade onde estamos muito ansiosos, a todo tempo é uma ansiedade. Então, assim, isso para o adolescente, ele é muito forte, porque a gente vive o quê? A gente vive uma cultura idealizadora. E isso é muito difícil para os nossos adolescentes, né, de acompanhar. Então, o que seria muito importante é sempre um trabalho de prevenção, nas escolas principalmente, porque a gente sabe que a segunda família dos adolescentes, eles estão muito mais entre eles, né? E também uma orientação familiar, né? Os adolescentes, eles precisam se sentir apoiados, eles precisam ser amados, eles precisam ser escutados para a gente saber o que é que existe, porque tanto na infância como na adolescência se passa por traumas, né? Por coisas que marcaram a nossa vida. É uma família que existe uma desestrutura familiar, um alcoolismo, é uma criança que passou a vida toda vendo o pai agredindo a mãe. Então, assim, tudo isso é fator de risco para quando a gente chega na adolescência. E aí, para finalizar, né, essa nossa conversa, eu vou deixar mesmo uma pergunta, né, para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão. Ficar comigo mesmo é uma experiência difícil? Então você, enquanto adolescente, você acha que é uma experiência difícil ficar com você mesmo? Você precisa se anestesiar para viver essas evoluções, né, da nossa época. Eu queria que vocês parassem um pouquinho e refletissem sobre essas perguntas, tá bom?